Olá, eu sou a Lígia Fleury, diretora pedagógica do Dicere, e hoje eu estou aqui com a Rosa. Tudo bem, Rosa? Tudo bem, e você, Lígia? Tudo bem, saudades, né? Porque a gente fica se vendo Muita saudade. só na telinha. E Apesar da gente estar sempre se falando, mas fica muita saudade do presencial, né? com certeza faz falta aquele cafezinho, aquele vamos assistir uma aula, vamos falar de algum aluno, né? Isso faz muita falta para a gente. Imagina para as crianças, né, e para os adolescentes que só estão se vendo e aprendendo pela telinha. É difícil para nós que somos adultos, para nós que somos educadores, e existe também essa grande dificuldade para eles, para os alunos e para as famílias. Então, nessa época, uma das coisas que acontece muito nesse tempo de distanciamento social é a ansiedade, né, Rosa? E Muito. nós que temos o privilégio na nossa escola, né, no Dicere, de contarmos com o trabalho de uma psicóloga, né, no caso, o seu trabalho, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você pode atender as famílias nesse quesito da ansiedade de outros também à distância, Rosa. Como é que é esse serviço que Sim. ele está oferecendo? Então, nós, inclusive, já estamos realizando esse trabalho à distância, né? Agora, é importante assinalar alguns pontos como esse relativos à ansiedade, né? A ansiedade, normalmente, ela pode se manifestar, né, através de medos, inseguranças, às vezes uma alteração de comportamento na alimentação, no dormir, né? E é claro que com as crianças maiores, elas têm maior facilidade de expressar o que está acontecendo, porque geralmente a ansiedade faz a gente, o que a gente fala assim, caraminholar, né? Ficar imaginando coisas, né? E é claro que para os maiores, a partir do momento que eles conseguem expressar essas imaginações, né? Fica mais tranquilo, nós podemos conversar a respeito e até poder dar alguns referenciais da realidade, né? E a isso provocar uma tranquilidade maior. O que às vezes a gente mais se preocupa é com as crianças menores, que às vezes elas não sabem nomear, né? Então, nós temos alguns casos, às vezes, que a mãe fica preocupada, que a criança fica agitada, mas, na verdade, é uma ansiedade, um certo medo que ela, às vezes, não sabe nomear. E as famílias e nós, educadores, conseguimos ajudar na medida em que a gente começa a conversar com a criança e também com as famílias. Então, este é um trabalho que a gente vem desenvolvendo, né, oferecendo aqui à comunidade de sede. Né? Então, Rosa, para ficar mais claro, você falou uma coisa extremamente importante. O adolescente, ele nomeia, a criança não. Então, só para que todo mundo consiga entender, como é que a gente pode perceber se uma criança está passando pela ansiedade? Então, observar se está comendo mais ou menos, se alterou a questão do sono, se era uma criança que era muito expressiva e de repente está no processo inibitório, vice-versa. Se é uma criança que não está conseguindo mais chegar perto da tela do computador, uma criança que está chorando, uma criança que se calou, quer dizer, qualquer mudança, né, no hábito, na condição de ser da criança como ela era, pode sim demonstrar um momento de ansiedade. É isso, Rosa? Sim. Isso, e também uma coisa que a gente tem que ficar atento, porque às vezes é um episódio de ansiedade, uma coisa que a gente fala assim, momentânea, né? E aí as famílias e nós educadores temos que estar atentos, né? Se é uma coisa que começa a atrapalhar o rendimento da criança, é uma coisa frequente. Então a gente tem que estar atento a essa Sinais, né? Aos sinais. isso. Então é isso. Fica aqui o nosso convite. Se você quiser um papo com a Rosa, com a nossa psicóloga, por conta do seu filho, um papo seu, você família está precisando do nosso apoio, é a criança, é o adolescente, entre em contato com a secretaria e agenda um horário que a Rosa prontamente vai marcar um atendimento online com vocês, ok? Com certeza.
Com certeza. E eu quero também, você falou uma coisa importante. Às vezes, as famílias, não necessariamente as crianças. E, então, nós precisamos também estar abrindo o serviço para as famílias, porque, de alguma forma, isso vai afetar a criança também. Com então, certeza. a gente está aberto para as famílias como um todo. É um trabalho, né, de um apoio educacional, de um apoio psicológico do colégio para toda a comunidade. Tudo bem? Esse é o nosso recado de hoje. Podem procurar pela Rosa, pelo canal da Secretaria. Rosa, muito obrigada. Eu que agradeço e que vocês estejam bem e compartilhem o que for necessário com a gente. Esperamos por vocês.